Baruch Rabá, Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Na bênção. Seja muito bem-vindo a mais uma live da Palavra de Deus. Nós temos tido a oportunidade no Senhor de estarmos aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 18 às 18h30, para uma reflexão na Palavra do Senhor, um tempo de oração, um tempo de comunhão, de intercessão, não é? E você é muito bem-vindo, você é meu convidado especial, é uma alegria recebê-lo aqui. Para você que não me conhece, sou o pastor Breder, presidente do Sepulcro Vazio, nosso ministério motociclístico, e seja muito bem-vindo, né? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre igreja, origem da igreja. É uma reflexão rápida, mas importante. E você sabe quando começou a igreja do Senhor Jesus? Interessante, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Nossos irmãos já estão entrando aí. Pedro Henrique, lá de Palmas, Tocantins, do Talmide, né? Sofreu um pequeno acidente, mas está bem. Só teve uns arranhões, né? Graças a Deus está bem. Deus abençoe, Pedro, que você tenha uma recuperação aí abençoada, tá bom? Gilvandro, meu irmão, seja bem-vindo. Meu querido amigo de infância lá no Rio de Janeiro, glória a Deus. Enquanto os irmãos vão entrando aí, então, nós vamos adorar ao Senhor, amém? E vamos fazer essa reflexão muito interessante, amém? Glória a Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Essa canção fala da igreja, hein? Nossa reflexão de hoje. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. Bruno Bonfim, bem-vindo, meu irmão. Êxodos Motoclube de Sinop, Mato Grosso, bem-vindo, meu irmão. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja. Gabriel Farinelli, bem-vindo. Deus abençoe. David, bem-vindo, meu irmão. Anarquia 99, Pedreira, São Paulo. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja.
abençoe, bem-vindo. Glória a Deus. Paz do Senhor, meu irmão. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Janaína, minha irmã, boa noite, a paz, seja bem-vinda. Beijão pra você e pro Minhoca, seu marido bacana que eu amo muito. Meu Deus. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Marcinha, bem-vinda, Deus te abençoe. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Valéria, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Road Dogs, Motoclube Brasília. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou. Dá um som, bem-vindo, meu irmão. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E por falar em igreja, a nossa reflexão de hoje sobre a origem da igreja, né? A igreja, a origem. Você sabe quando começou a igreja? Pastor, desde que Deus criou Adão e Eva. Não. Não, pastor, desde que Deus chamou Abraão. Não. Até Jesus vir a essa terra, não existia igreja. Existia o povo de Deus. Existia o povo de Israel. O povo judeu, o povo de Deus. Vamos ver isso então na palavra de Deus e vamos fazer algumas reflexões interessantes sobre essa questão da origem, algo tremendo que aconteceu no mundo espiritual para o surgimento da igreja. Acompanhe comigo aí, Mateus capítulo 16, versículo 13, a partir do versículo 13, Mateus 16, 13. Vamos lá então? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo aí. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, uma cidade, perguntou a seus discípulos, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem?
Em outras palavras, quem diz o povo que eu sou? E eles responderam o seguinte: Senhor, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Interessante, né? Que algumas pessoas daquela época diziam que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias, que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas. Por quê? Por causa da semelhança com que esses homens agiram nas suas vidas, né, em relação ao reino de Deus. Autoridade, profeticamente, né? Então os discípulos diziam isso. Eles dizem João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos discípulos, ou alguns dos profetas. Interessante. Responderam a pergunta de Jesus. Aí Jesus fez outra pergunta. Jesus falou assim: mas vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eu fico imaginando essa cena, querido. Eu fico imaginando essa cena. Todo mundo ficou parado olhando para Jesus. Parado olhando para Jesus. E aí um deles, Simão Pedro, respondendo Simão Pedro, disse: Keila, Deus abençoe, meu irmão. Não foi isso que Simão Pedro respondeu, estou cumprimentando aqui aquele. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa interessante, queridos. Olha que coisa interessante. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus então lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Sabe o que significa? Uma curiosidade aqui, querido. Sabe o que significa a expressão bem-aventurado? A gente vê, né, o sermão das bem-aventuranças. Sabe o que significa bem-aventurado? Significa feliz. Feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Miguel, Deus abençoe, seja bem-vindo. Talmide, Motoclube de Brasília. Veja, aqui Jesus está dando glórias ao Senhor, está dizendo que Simão é bem-aventurado, porque ele está entendendo, Jesus está mostrando para ele que existiu aqui uma conexão espiritual. Preste atenção, queridos, isso parece óbvio, mas não é. Preste atenção, porque até esse momento aqui, os discípulos de Jesus ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo como nós recebemos hoje. Eles só receberam o Espírito Santo em Pentecoste, né? Então, eles ainda não tinham o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Como João Batista falava, né? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim que vos batizará com fogo, né? E com o Espírito Santo. Então, houve aqui uma conexão espiritual, uma revelação de Deus, do Espírito de Deus, direto para o Simão Barjonas, para ele responder aquela pergunta. E ele vira com autoridade. Eu fico imaginando, Pedro encheu a boca e falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Boa noite, formigão. Deus abençoe, meu irmão. Lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E aí Jesus disse: Bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos entender aqui algumas coisas interessantes, né? Tu és Pedro, né? Pedro era um nome próprio, né? Nome de pessoa,
que significa pedra, ok? Um homem pedra, significa pedra. Mas aí Jesus fala, tu és Pedro, quer dizer, tu és pedra, e depois Jesus aponta para uma pedra, né? Um substantivo feminino, uma pedra, e fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele faz isso, ele está mostrando que, na verdade, aquela pedra... Mauro, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe, nosso vice-presidente. Lady Mar também, seja bem-vinda, lá no Rio de Janeiro. Missões sobre Rodas, Motogrupo Missões sobre Rodas, bem-vindo. Quando ele fala, tu és Pedro, ele está dizendo, teu nome significa pedra, né? Olha, então, sobre esta pedra, aí ele usa o substantivo feminino, no original, ok, queridos? Que significa o quê? Essa palavra pedra do substantivo feminino significa revelação, significa algo sobrenatural que foi mostrado. Ele fala sobre essa verdade, sobre esse fundamento, sobre esse princípio, sobre essa pedra, sobre essa revelação. Edificarei a minha igreja. Olha, querido, se Jesus disse edificarei, o verbo está no futuro. Então significa que ela não estava edificada ainda. Concorda comigo? Edificarei a minha igreja, ou seja, a minha igreja será edificada sobre este fundamento, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Que revelação? Uma revelação espiritual, do mundo espiritual, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Redentor, o Messias esperado. Amém? Amém. Edificarei a minha igreja. As portas. Aí Jesus ainda fala outra coisa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem duas coisas importantes para entendermos aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo, primeiro, que com a morte dele, Jesus, já que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre essa verdade, sobre esse fundamento, Jesus vai edificar a sua igreja, ele está dizendo, quando eu morrer na cruz, a morte, o inferno não prevalecerá contra a igreja, porque a minha morte não será o fim. Por quê? Porque eu vou morrer, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia e viverei para sempre. Semeadores de Cristo, meu amigo Wilson, Deus abençoe, glória a Deus, lá de Araras, São Paulo, glória a Deus. Entende? Então, ele está garantido, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E no segundo sentido, no sentido futuro, as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque a igreja vai atacar o inferno, a igreja vai combater o inferno e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Marta Silva, paz do Senhor, seja bem-vinda. Marta do Motoclube Nazarenos, lá de Campinas, São Paulo. Bem-vinda, minha irmã. Entende isso aqui, querido? Isso aqui é importante você compreender. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, a igreja vai resistir. O que eram as portas de uma cidade? Vamos entender esse princípio da época, né? As cidades eram fortificadas, certo, querido? Isso significa o quê? Que toda cidade ela era rodeada por muros altos e tinha os portões para entrar nessa cidade, né? Jerusalém do tempo de Jesus tinha 12 portas. A Jerusalém de agora tem 9 portas. As cidades elas tinham as suas portas. Se você não quisesse que alguém entrasse, era só fechar as portas e ninguém entraria naquela cidade. Jesus também está falando isso no segundo sentido. Ele está dizendo, a igreja vai entrar espiritualmente falando, a igreja vai, que eu vou falar mais na frente como que a igreja vai entrar, presta atenção, vai acompanhando comigo. A igreja vai entrar espiritualmente
no inferno e vai resgatar as vidas que estão presas lá, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nós vamos dar botar o pé na porta do inferno e vai cair a porta e nós vamos entrar e resgatar as pessoas. É isso que Jesus está falando, né? Amém. Glória a Deus. Depois eu falo contigo, Wilson. Glória a Deus. Você está falando aí com a Marta. Agora que eu vi que você respondeu a Marta. Amém. Glória a Deus. E aí Jesus ainda continua dizendo o seguinte, né? Eu edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja não está edificada, eu edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, ou seja, vou dar as chaves, dar-te-ei. Ele está conversando com quem? Com Pedro. Então ele fala assim, olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Fala comigo, chaves, no plural, do reino dos céus. Você sabia que o reino dos céus tem chaves que abrem portas, que abrem portais? Você precisa conhecer essas chaves. Lembra quando Jesus, quando escreve as 7 igrejas lá no Apocalipse, ele fala, né, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Uma das chaves, a chave de Davi. Lembra disso? Pois é. Eu vou dar as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui eu preciso te alertar para uma coisa, que algumas versões atuais cometeram uma falha nesse versículo. Ali está dizendo, o que ligares, o que vocês ligarem na terra. Jesus não disse será ligado no céu. Não, ele disse o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares terá sido desligado nos céus. Olha, terá sido é uma conjugação verbal, que significa que é em que tempo? Futuro do pretérito. Terá sido. Sido é passado, terá é futuro. Então é o futuro do pretérito, o futuro do passado. O que significa isso, pastor? Isso aqui é uma linguagem rebuscada, né? Claro. Mas, do ponto de vista da gramática, né? Mas o que significa isso, pastor? Significa terá sido ligado nos céus. Significa que primeiro as coisas são ligadas lá e nós ligamos elas aqui. Amém? Primeiro é ligado lá e depois a gente liga aqui. Primeiro é desligado lá, depois a gente desliga aqui. Ou seja, tudo que é ligado e desligado primeiro acontece no espiritual e depois acontece no natural, no físico. Percebe? Então, quando você ora e reivindica a palavra do Senhor para uma cura, por exemplo, primeiro isso está ligado no céu, depois é ligado aqui na terra. E assim vale para qualquer área. Então, querido, veja que Jesus está dizendo que vai dar essas chaves dos reinos dos céus. No momento em que ele declara que vai edificar a sua igreja. Aqui começa o grande projeto chamado igreja. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ainda não era o momento. Percebe isso? Então, querido, a igreja, efetivamente, ela começa a nascer aqui e ela se consolida no seu nascimento onde? No Pentecoste, quando a igreja é revestida do Espírito Santo. Percebe? Porque aí Jesus pode subir aos céus e a igreja dar continuidade ao seu ministério, aquilo que Jesus fez, que é trazer o reino de Deus
para a terra e manifestar na terra. Percebe? Então, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque Jesus fala ali da igreja que estará sendo edificada, será edificada. O curioso, querido, é que a palavra igreja só aparece, além desse texto aqui, de Mateus 16, só aparece mais uma vez nos evangelhos. Você sabia disso? A palavra igreja, eclésia, a palavra igreja só aparece 2 vezes no Novo Testamento, ali nos evangelhos. Ela aparece aqui em Mateus 16 e em Mateus 18, logo ali na frente. Quando Jesus fala que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, adverte-o, conversa com ele, se ele não resolver, então você tem que levar até a igreja, né? Então lá em Mateus 18 é a segunda vez que aparece. Entendeu? Então, é muito interessante você ficar antenado com isso. Por quê? Porque a igreja, a origem da igreja foi aqui. E quem é a igreja? A igreja somos nós, pedras vivas. A igreja não é o prédio onde você frequenta. Hoje, por uma questão de organização, por uma questão social, por uma questão de legislação, nós temos várias igrejas, instituições, né, registradas. E nós só temos várias igrejas também por quê? Porque essa igreja, ela se levantou forte e depois que Jesus subiu, depois que os primeiros apóstolos morreram, o Império Romano tomou a igreja, trouxe o centro da igreja para Roma, aliou ao Império Romano, daí surgiu a igreja, se tornou a igreja apostólica, católica apostólica romana, e aí ela começou a se desviar da palavra de Deus. Aí foi quando, né, Martinho Lutero, o reformista, protestou e tal, e aí dali surgiu o movimento protestante, que somos os evangélicos, né? E aí nós temos várias igrejas evangélicas registradas, diferentes, vários braços, né, diferentes, por questões legais, por questões de organização social, enfim. Mas a igreja, a noiva de Cristo, a igreja que vai, né, que vai ser o nosso assunto de amanhã, essa igreja é uma só. E ela não é constituída pelas paredes, ela é constituída por nós. Amém? Então tá aí. A igreja nasceu aí. E a igreja nasceu aí por uma revelação de Deus para Pedro e com uma promessa. Veja que Jesus, logo nesse momento que fala que vai edificar a igreja, ele diz: eu vou entregar as chaves do reino para vocês. Alexandre, Deus, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe, lá de Charqueada, Rio Grande do Sul. Jesus fala: eu vou entregar as chaves do reino para vocês. O que vocês ligarem terá sido ligado lá. O que vocês desligarem terá sido desligado lá. Ou seja, haverá sempre uma conexão. A igreja é a manifestação na terra do reino de Deus que está no mundo espiritual. Percebe? Até o momento, isso vem ao longo dos anos, até o momento em que a igreja vai ser arrebatada e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Então, siga firme, siga forte. A perseguição, como nós cantamos no início, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Não pararam. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Amém? Então você pode reivindicar isso da parte do Senhor. Você pode reivindicar isso da parte do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar uma canção. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. E em seguida vamos orar para que você seja fortalecido nessa noite como uma pedra fundamental da igreja do Senhor Jesus. Amém? E se você ainda não é igreja, meu irmão,
Você precisa ser. Como assim, pastor, ser igreja? Você para ser igreja do Senhor, você tem que ter Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Vamos cantar uma canção de adoração ao Senhor? Vamos dizer para Ele, preciso de Ti, Senhor. E nós vamos orar pela tua vida para Deus te abençoar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Preciso do teu perdão, preciso de ti, Senhor, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Leandro Cuenca, Deus te abençoe, Deus te bendiga. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Billy, meu irmão, Deus te abençoe, chegou no final. João Guerra também, Deus te abençoe, João Guerra. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu. Compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti, és escuridão, procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Glória a Deus. A igreja não desiste, não retrocede, Senhor. Aleluia!
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Diga para ele, diga isso. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Nós precisamos do Senhor. Preciso de ti. A tua igreja precisa de ti. Preciso de ti. Glória a Deus! Amém! Aleluia! Amém! Vamos orar. Quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por esse dia, dia de vitória. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua promessa liberada naquele dia em que o Senhor conversava com os teus apóstolos, os teus discípulos. E quando o Senhor perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Obrigado, Pai, porque o Senhor revelou a Pedro, e Pedro com autoridade disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, o Senhor liberou ali palavras proféticas fortes sobre a edificação da igreja e sobre aquilo que a igreja faria. E o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Obrigado, Senhor, porque esse projeto, como sempre, como tudo que o Senhor faz, ele teve sucesso, ele foi abençoado e ele coexistiu durante todos esses anos e nos alcançou. Hoje nós somos aqui no Brasil, nós somos a tua igreja. Senhor, estamos do outro lado do planeta, onde o Senhor falou isso há mais de 2000 anos. E nós estamos hoje nós somos como milhões espalhados pela terra, nós somos a tua igreja. Senhor, e nós chamamos à existência essa palavra, as portas do inferno não prevalecem contra nós, por isso estabelece a tua bênção na vida de cada um dos teus filhos, porque cada um dos teus filhos é a tua igreja, Senhor. Caia por terra o inimigo de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, trazendo cura física, cura da alma, cura das emoções, para aqueles que precisam, trazendo abundância, bênçãos financeiras, trazendo restabelecimento de relacionamentos, trazendo, Senhor, portas abertas, Senhor, trazendo libertação de escravidão, de pecado, de drogas, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada um de nós e nós vamos avançar, Senhor. E a igreja não para, a igreja vai prevalecer. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meus amados. Aleluia, aleluia. Está aí essa reflexão, seja edificado com ela, amém? Se o Senhor permitir, queridos, amanhã às 18 horas estaremos aqui de novo, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa, um fim de tarde, início de noite muito abençoado. Em nome de Jesus.